Cristo Salvador lhe dê sua força. Que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. Iniciamos com toda a igreja a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, este belíssimo evangelho que narra a respeito da Eucaristia, que fala a respeito da Eucaristia, que fala a respeito de Jesus como o pão da vida. Nós iremos continuar a leitura deste capítulo nos próximos domingos. E a primeira coisa que a gente precisa entender, perceber, é que o capítulo começa com a multiplicação dos pães. E, portanto, a multiplicação dos pães precisa ser vista dentro deste contexto de revelação a respeito da Eucaristia. Muitas pessoas distorcem o Evangelho, e aqui eu estou dizendo de padres, teólogos, pessoas que pregam a palavra de Deus, distorcem esse Evangelho dizendo que, como eu ouvi a semana passada, que no fundo, lá no fundo, a multiplicação dos pães revela o interesse de Jesus nos ensinar a respeito da partilha dos bens. E muitas pessoas usam até esse evangelho para dizer que Jesus era comunista. Ele não era. Até não custa dizer que nem os católicos podem ser comunistas, e muito menos Jesus, porque o comunismo é uma ideologia nefasta que não prega o bem, que não prega a partilha, mas que prega, digamos assim, a pobreza para todos, que prega o mal para todos. Podemos resumir assim. Em outras palavras, é isso. Jesus não era comunista, embora ele seja muitas vezes visto como, ou muitas vezes se pregue que ele tenha sido. A multiplicação dos pães, no fundo, fala da Eucaristia, como eu acabei de dizer. No fundo, e isso está bem claro no Evangelho, mostra para nós o que Jesus gostaria de fazer, ou seja, é um prelúdio do que Jesus irá fazer no futuro, na Eucaristia, no altar, na Santa Missa. É claro que os desdobramentos desse Evangelho podem nos levar a pensar na fraternidade, na partilha das coisas, mas isso não é no fundo, isso são os desdobramentos. O fundo, o essencial, a causa para Jesus fazer isso é ser sinal da Eucaristia. Eu não quero antecipar o assunto a respeito da Eucaristia, por isso nós vamos propor 2 pontos para a nossa reflexão do Evangelho de hoje, que está aqui na multiplicação dos pães. Jesus, vendo uma grande multidão que vinha ao seu encontro, perguntou para Filipe: onde vamos comprar pão para esse povo comer? Em outras palavras, como é que nós vamos alimentar esta gente? O próprio evangelista diz que Jesus sabia o que iria fazer, mas disse para pô-lo à prova. E aqui então, nós vemos mais uma vez que Deus nos prova. Deus prova a nossa fé. E Filipe fracassou. Ele não respondeu com fé. Nós vamos ver isso. E é o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos. Jesus perguntou para pô-lo à prova, para ver se Filipe tinha fé,
mas também para que Filipe percebesse a sua falta de fé, para que Filipe se tocasse: eu ainda não tenho fé, e como nós precisamos acordar nesse sentido. Nós dizemos por aí facilmente que somos pessoas de fé, e nós não somos. Nós temos que crescer ainda muito. Temos alguma fé, claro, uma fé inicial ou uma fé média, mas temos muito que crescer para chegarmos na fé da Virgem Maria, por exemplo, que respondeu a uma circunstância parecida de outra maneira, e nós vamos ver isso também. Então, como é que Filipe responde a Jesus? Nem 200 moedas de prata seriam suficientes para comprar pão para essa gente, nem 200 dias de trabalho, ou seja, nem uma grande fortuna. Em outras palavras, não tem jeito, manda embora, manda para casa. Como nós vemos nos outros evangelhos, os apóstolos pedem para Jesus: despede essa multidão, manda embora porque não tem comida. Nem 200 moedas de prata. Por que Filipe não respondeu com fé? Prestem bem atenção. Por que Filipe não respondeu com fé? Parece uma resposta razoável, parece uma resposta racional, parece uma resposta inofensiva, mas foi uma resposta que manifestou a sua falta de fé. Por quê? Porque diante de Filipe estava Jesus, que é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, aquele que tem o poder, a força, aquele que pode tudo. E ele respondeu como se não pudesse, como se não tivesse diante dele alguém que é maior, muito maior do que 200 moedas de prata. Em outras palavras, não tem jeito porque não tem recursos humanos, não tem jeito porque não tem recursos materiais, não tem jeito porque não tem aqueles recursos que nós conseguimos alcançar com a nossa força, com as nossas forças, com os nossos dons, com os nossos talentos. Filipe acreditava muito no dinheiro, acreditava muito nele mesmo, nas suas capacidades, e olhando para si, ele viu a sua incapacidade e disse: não tem jeito, manda embora. Mas diante dele estava o Deus que tudo pode. Quantas vezes diante de nós, nas circunstâncias difíceis, nós agimos assim: não tem jeito, não dá, não posso. Deus está do nosso lado, Deus caminha conosco, Deus habita em nós, e nós dizemos: não dá, não tem jeito, não pode, porque falta as 200 moedas de prata, ou nem se eu tivesse 200 moedas de prata eu conseguiria. Nós paralisamos diante da situação difícil, ficamos cegos e não percebemos que Deus, que tudo pode, está conosco e nos chama a confiar, nos chama a nos entregarmos a Ele. Depois eles trazem a Jesus uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. Claro, aos olhos humanos, uma quantia insuficiente ou insignificante para o tamanho da demanda. 5 pães e 2 peixes, é o que nós temos, Jesus. E Jesus, que não descarta o que nós temos, e agora prestem bem atenção, porque Ele que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Ele não descarta o pouco que nós temos, Ele recebe aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e transforma ou multiplica, de modo que toda aquela multidão pode comer, ficar satisfeita e ainda sobrar. Ele multiplica em abundância. E é o segundo ponto. Nós temos algo a oferecer a Deus, mesmo que este algo seja nada. 5 pães e 2 peixes. Nós temos alguma coisa para oferecer a Deus e precisamos oferecer. Não podemos também
nos assustar diante da nossa pequenez e da nossa miséria, dizendo: eu não tenho nada para oferecer, então eu não ofereço coisa nenhuma. O que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho é insuficiente, o que eu sou é muito pouco, então eu me afasto, eu me abstenho, não dou esse passo, não me entrego. E Jesus então não realiza a sua obra, porque Ele que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. E nós precisamos entregar a Jesus os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos, nosso nada, nossa miséria, nossos pecados, nossas fraquezas, nossa pequenez. Foi isso que aconteceu na vida dos santos. Eles se entregaram a Jesus, não porque eles eram grandes, mas porque eram humildes o suficiente para entender que sem Ele eles nada poderiam fazer. E se entregaram, se abandonaram, se despojaram. E Jesus usou dos santos para fazer grandes coisas, que aos olhos humanos nós seríamos incapazes de fazer, que só com as forças humanas seríamos incapazes de fazer. 5 pães e 2 peixes não alimenta uma multidão de 5.000 homens, não pode alimentar. Sem Deus não pode, mas com Deus pode e sobra. São Francisco de Assis sozinho não pode resolver os problemas do mundo, da igreja, não pode ser um sinal de conversão, de mudança, de paradigma, mas com Deus ele pôde e ele foi. Nós também, olhando para a nossa pequenez, a nossa miséria, não nos assustemos com isso, não vamos nos assustar. Coloquemos diante de Deus, com generosidade, o que temos, mesmo que seja nada, para que Ele transforme, para que Ele multiplique, para que Ele alimente a nós, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa igreja. Sejamos humildes e reconheçamos que Deus tudo pode, que nós não podemos nada, mas Ele que tudo pode, quer o nosso nada. Santa Teresinha dizia a Deus nas suas orações: faz do meu nada amor. Diga isso também a Jesus, no momento que você estiver comungando, no momento que você for rezar, apresente a Jesus suas misérias, suas incompetências, apresente a Jesus a sua incapacidade, a sua insuficiência e diga com humildade: faz do meu nada amor. E confie, Ele pode tudo, Ele pode multiplicar esse pouco que você tem para alimentar uma multidão faminta de Deus, inclusive cada um de nós. Nossa Senhora, em alguns capítulos antes deste que nós lemos, deu uma resposta diferente. Lá nas bodas em Caná, faltou vinho, aqui faltou pão, lá faltou vinho. E ela não foi buscar dinheiro, fazer um empréstimo, correr atrás dos vendedores. Ela foi justamente naquele que pode tudo. Veja a diferença de Nossa Senhora para São Filipe. Veja a grande diferença de Nossa Senhora para os apóstolos aqui nesse momento. Os 12 apóstolos não entendiam ainda. Nossa Senhora lá no início do Evangelho já entendia tudo. Acabou o vinho, e Jesus disse: mas por que você fala isso, a senhora fala isso para mim? Por que para mim? Minha hora ainda não chegou, quer dizer, a minha hora de começar a apresentar milagres e sinais, a minha hora ainda não chegou. Mas Nossa Senhora, que confia muito em Deus, disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Veja a diferença. Ela foi direto pedir a Jesus. E os outros estavam diante de Jesus e disseram: não tenho o que fazer, manda embora. Tenho o que fazer, é Jesus, Ele pode tudo. Ele transformou a água em vinho, Ele multiplicou os pães, Ele andou sobre as águas, e Ele pode estar presente na Eucaristia como de fato está.
mas a gente precisa confiar. Queridos irmãos, peçamos esta confiança inabalável que a Virgem Maria tem para cada um de nós. Queremos confiar assim, queremos